Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este do duplo decaimento beta. Meu nome é Diego Cogolo Aponte. Eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e é para mim uma honra poder fazer esta apresentação na Escola de Partículas, Astropartículas, Campos e Cosmologia, organizada pelo professor Farinaldo Queiroz. Isso aqui será uma apresentação introdutória a nível de graduação do duplo decaimento beta. Bem, para começarmos, o duplo decaimento beta é um processo nuclear espontâneo que acontece dentro dos núcleos atômicos, obviamente. É um processo muito raro. E, assim como o decaimento beta simples ocorre na forma de emissão de partículas beta menos ou beta mais, o duplo decaimento beta também ocorre em duas formas diferentes, com a emissão de partículas beta menos ou partículas beta mais, beta mais. O decaimento beta menos não é mais do que uma transmutação espontânea dentro de um núcleo atômico de um nêutron em um próton, com a emissão para fora do núcleo de um elétron e um antineutrino do elétron. É importante ressaltar aqui que tanto os nêutrons livres quanto os nêutrons ligados, ou seja, os nêutrons que estão dentro do núcleo atômico, podem sofrer este tipo de decaimento. À luz da física nuclear, o decaimento beta menos pode ser representado dessa forma aqui, o núcleo X decaindo em um núcleo Y mais um elétron mais um antineutrino do elétron. Inicialmente, pensava-se que o decaimento beta era um decaimento em dois corpos, quer dizer, que o núcleo X emitia o núcleo Y e um elétron. Mas os dados experimentais refutaram essa hipótese. Por quê? Porque se o decaimento beta menos fosse dessa forma mesmo, seria um decaimento em dois corpos. E o decaimento em dois corpos se caracteriza por definir explicitamente, especificamente, a energia de cada uma dessas partículas emitidas. Quer dizer, que se isso fosse verdade, se o decaimento beta menos fosse um decaimento em dois corpos, nós teríamos elétrons emitidos com uma energia única e específica, seriam monoenergéticos. Mas experimentalmente prova-se ou se encontra que os elétrons emitidos no decaimento beta, eles possuem um espectro contínuo de energia. Eles não são emitidos com um único valor de energia, eles são emitidos com vários valores de energia. Para poder explicar isso, se introduz, nessa época, da época do 30, uma nova partícula, e com a introdução dessa nova partícula, podia-se explicar esse espectro contínuo. Então, o decaimento beta, nós podemos ver que o decaimento beta é um processo nuclear muito importante. Ele pode ser considerado como o nascimento da teoria quântica de campos, pode ser considerado como o ponto de partida para a criação do arcabouço teórico, que é aquilo que nós conhecemos hoje como o modelo estándar ou o modelo padrão das interações das partículas elementares. E, para além do mais, foi na descoberta do decaimento beta menos que falou-se pela primeira vez do neutrino. E hoje sabemos que a física de neutrinos é uma área mesmo. Então, o decaimento beta menos é muito importante para a física. O decaimento beta mais é uma transmutação espontânea de um próton em um nêutron dentro do núcleo atômico, com a emissão para fora do núcleo de um pósitron e um neutrino do elétron. Aqui é importante ressaltar uma diferença muito grande entre o decaimento beta menos e o decaimento beta mais. No decaimento beta mais, só prótons ligados, ou seja, prótons dentro do núcleo atômico, podem sofrer este tipo de decaimento. À luz da física nuclear, esse decaimento se representa dessa forma: o núcleo X emitido o núcleo Y mais um pósitron mais um neutrino do elétron, ou seja, um próton dentro do núcleo está se transformando em um nêutron. Os prótons livres estão protegidos, eles não podem decair dessa forma aqui, uma vez que existe uma lei de conservação, ou esse decaimento está protegido
por uma lei de conservação que é a conservação do número bariônico. E o próton é um bário. E é o mais leve de todos os bários. Então, ele e as partículas elementares decaem em partículas mais leves. Isso significa que o próton, sendo o bário mais leve e o número bariônico sendo conservado, o próton não tem para onde decair. Não existe um bário mais leve no qual o próton possa decair. O decaimento beta-beta-, teoricamente, pode existir de duas formas. Acompanhado de dois antineutrinos, que seria esse modo que está aqui, ou seja, teríamos um núcleo, e desse núcleo seriam emitidos duas partículas beta, menos, que são dois elétrons, e dois antineutrinos, e teríamos também a possibilidade de que o núcleo atômico emitisse duas partículas beta, ou seja, dois elétrons e nada mais, que é o famoso modo neutrínoless, ou o modo sem neutrinos. O decaimento beta+, também existe em dois modos, ou pode ser, teoricamente, existem dois modos de se apresentar esse decaimento beta+, que é o decaimento beta+, acompanhado da emissão de dois neutrinos, e o decaimento beta+, sem a emissão de neutrinos. Agora, aqui podemos falar de algo bem interessante, que é o seguinte: se a emissão de dois pósitrons é permitida, ou seja, se esse modo aqui é permitido, a captura eletrônica também será um processo permitido. Como podemos ver isso? Isso pode ser visto através da crossing symmetry. O que diz a crossing symmetry? A crossing symmetry diz o seguinte: vamos supor que essa reação é uma reação permitida do ponto de vista cinemático e do ponto de vista da conservação dos números quânticos, ok? Então, o que diz a crossing symmetry? A crossing symmetry diz que se qualquer uma dessas partículas pode ser cruzada para o outro lado da equação, desde que ela seja transformada na sua antipartícula. Isso aqui é similar a uma simples equação algebraica. A mais B igual a C mais D. Se você quer passar o C para o outro lado da igualdade, tem que mudar o sinal. Aqui, o preço que tem que pagar um dos elementos da reação para passar ao outro lado é que essa partícula deve se transformar na sua antipartícula. Então, se essa reação aqui é permitida, significa que essas outras reações que estão aqui também são reações permitidas. No entanto, a conservação de energia pode vetar uma dessas reações. Ok, então, usando a crossing symmetry, né? Vamos ver o que acontece quando nós falamos a respeito do duplo decaimento beta+, com a emissão de dois neutrinos. Ou seja, se essa reação aqui é uma reação permitida, utilizando a crossing symmetry, nós podemos passar esse elétron para o outro lado da igualdade, que seria essa primeira reação, ou poderíamos cruzar esses dois elétrons para o outro lado da igualdade. E isso gera essas outras duas reações. Essa reação de captura eletrônica e essa reação de dupla captura eletrônica. Ou seja, a crossing symmetry me permite estabelecer o seguinte: se essa reação aqui é uma reação permitida, pela conservação dos números quânticos, essa reação também será uma reação permitida. A respeito da detecção desses diferentes modos de decaimento duplo beta, esse primeiro modo aqui, o decaimento beta menos, com a emissão de dois antineutrinos, é um decaimento que já tem sido detectado em diferentes isótopos. É um processo que é permitido dentro do modelo padrão. Você não precisa física além do modelo padrão para descrever teoricamente esse processo beta menos com a emissão de dois antineutrinos. E esse processo se comporta, do ponto de vista experimental, é um problema. Por quê? Porque ele se comporta como um background para o modo neutrínoless, como veremos mais para frente. O duplo decaimento beta+, com a emissão de dois neutrinos, ainda não foi detectado. Ainda não há evidência experimental sobre a existência desse decaimento aqui. Qual poderia ser o motivo?
O motivo poderia ser o seguinte: a taxa ou rate com que esses eventos acontecem, ele é diretamente proporcional à energia que, como veremos mais para frente, o que é o valor da energia liberada numa reação, num decaimento. É proporcional a uma potência de Q. E a energia, o Q, para esse tipo de decaimentos, beta mais, com a emissão de 2 neutrinos, é sempre menor do que o Q para os decaimentos beta menos, com a emissão de 2 antineutrinos. Isso significa que se a taxa com que esses decaimentos acontecem, ou o rate desses decaimentos é menor, então esse canal aqui, 2 neutrinos beta mais, é um canal que se transforma num canal menos provável, né? E esse processo aqui agora, a dupla captura eletrônica, em que consiste? Eu não falei, mas fisicamente, em que consiste a dupla captura eletrônica? Consiste em que o núcleo atômico captura elétrons ligados das camadas eletrônicas e emite 2 neutrinos. É basicamente isso. A captura eletrônica é o núcleo atômico. Existe uma probabilidade, diferente de zero, de um núcleo atômico capturar elétrons da camada eletrônica e emitir 2 neutrinos. E esse processo tem sido detectado em alguns núcleos já é um processo que tem sido detectado. Qual poderia ser o motivo para detectarmos esse processo e não o processo de duplo decaimento beta com a emissão de 2 neutrinos? Novamente, a energia da reação é maior. Se a energia da reação é maior, a probabilidade desse processo acontecer é maior também. Esse processo foi recentemente detectado pela colaboração Shannon e a dupla captura eletrônica com a emissão de 2 neutrinos para o isótopo do xenônio 124 foi detectado com uma meia-vida de aproximadamente 1,8 vezes 10 a 22 anos. São processos muito raros, com um tempo de vida muito grande. Por isso que eles são tão complicados e tão difíceis de detectar. Bem, e a respeito do decaimento beta menos na emissão de neutrinos ou do modo neutrinoless, ainda não há evidência experimental desse processo. E qual poderia ser o motivo? As meias-vidas associadas a esse canal são muito grandes. Então, são processos muito raros. São processos muito raros de acontecer. Mas, no entanto, grandes esforços para fazer essa medida estão sendo feitos ao redor do mundo. Existem vários experimentos que estão tentando fazer essa medida. Bem, todos esses processos, tanto o decaimento beta menos, beta mais, duplo beta menos, duplo beta mais, com neutrinos ou sem neutrinos, com captura eletrônica ou não, todos esses processos acontecem dentro do núcleo atômico. Então, nós precisamos ter uma ideia geral do que acontece dentro do núcleo atômico, do que está constituído o núcleo atômico, para poder entender por que acontecem esses processos de emissão espontânea. Bem, então, no núcleo atômico, os núcleos atômicos podem ser definidos de uma forma simples como sistemas quânticos de A-corpos, onde esse número A de corpos é a soma de nêutrons e prótons. Quer dizer que dentro de um núcleo atômico, nós temos 2 tipos de partículas, os nêutrons e os prótons. E esses sistemas quânticos são caracterizados por o número A, que é o somatório de nêutrons e prótons. O número de prótons é um número muito importante porque o número de prótons define a identidade do sistema. Uma vez que o número de prótons define a carga elétrica do núcleo. E a carga elétrica do núcleo é a que interage com os elétrons das camadas. Então, o número Z define a identidade de cada um desses sistemas quânticos. Cada vez que mudamos de Z, estamos mudando de elemento químico. Então, uma vez os físicos, os cientistas tiveram certeza que o núcleo atômico era ou é uma pequena região do espaço, e dentro dessa pequena região do espaço existem partículas muito pesadas, umas carregadas e outras neutras. Então, a pergunta fundamental era, ou é, qual é o tipo de interação
que faz com que existam esses sistemas quânticos. Por que esses sistemas quânticos existem? Porque se dentro de um núcleo atômico, que são dimensões muito pequenas, existem partículas carregadas positivamente, por que essas partículas não se repelem eletricamente de forma a desestabilizar esse sistema? Por que existem os núcleos atômicos? Bom, e hoje nós conhecemos basicamente a resposta. Os núcleos atômicos acontecem basicamente devido a um novo tipo de interação, que é a chamada força nuclear. Essa força nuclear tem como característica ser uma força de curto alcance. Por quê? Porque o tamanho do núcleo é muito pequeno. O tamanho do núcleo é da ordem de 10 a menos 15 metros. Então, o alcance dessa interação forte é muito curto. É da ordem de 10 a menos 15 metros. Bem, também veio uma proposta de parte do Hideki Yukawa, que foi um físico da primeira metade do século passado, e ele disse, bem, se essa interação é uma interação de curto alcance, ela deve ser mediada por uma partícula muito pesada. E utilizando o princípio de incerteza de Heisenberg, ele estimou que a massa dessa partícula, a massa desse mediador, deveria ser de aproximadamente 98 MeV. À luz da física nuclear, nêutrons e prótons são uma única partícula que existe em dois estados de carga diferentes. Quer dizer, à luz da física nuclear, o nêutron e o próton são uma única partícula, chamada de núcleo, que existe em dois estados de carga. Um estado de carga positivo, que é chamado de próton, e um estado de carga negativo, que é o nêutron. Similarmente às partículas de spin 1 meio, com dois possíveis estados correspondentes aos números quânticos ms, 1 meio e menos 1 meio, ou seja, uma partícula ou um sistema quântico que possui um spin 1 meio, à luz desse grau de liberdade, à luz do spin, essa partícula ou esse sistema tem dois possíveis estados. Quando ele está alinhado paralelamente, quando a componente Z do spin está alinhada paralelamente ao eixo Z, ou quando a componente Z do spin está alinhada antiparalelamente ao eixo Z. Então, em analogia ao caso do spin, nós associamos aos núcleos um número quântico, um novo número quântico chamado de isospin, cujo valor é 1 meio também, uma vez que o número de estados para o núcleo é igual a 2. Na base I e Z, o próton pode se escrever dessa forma, ou seja, o próton é uma partícula que possui um isospin de 1 meio, e a componente Z do isospin 1 meio, e o nêutron é uma partícula que possui um isospin 1 meio, e a componente Z do isospin menos 1 meio. Devido ao fato que as interações nucleares são invariantes pelas transformações do grupo SU2, que é o grupo do isospin, o isospin é uma quantidade conservada nas interações fortes. E devido à analogia que existe entre spin e isospin, a regra de adição do isospin são as mesmas regras de adição do spin. E voltando àquilo que eu comentei no slide anterior, que foi a proposta do Hideki Yukawa, de que deveria existir um mediador entre os núcleos que fosse responsável da existência dos núcleos como sistemas quânticos, essa partícula que foi proposta pelo Hideki Yukawa, hoje nós conhecemos como o pion. Hoje nós sabemos que é o pion. Ou seja, o pion é uma terceira partícula que nós conhecemos que interage fortemente, porque ela medeia as interações fortes. Ela é a partícula trocada entre nêutrons e nêutrons, prótons e prótons, e prótons e nêutrons. Então, ela interage fortemente. Se ela interage fortemente, nós associamos a ela um número quântico de isospin também. Pelo fato dela existir em 3 estados de carga diferentes, significa que a sua multiplicidade de estados é igual a 3. Por isso que nós associamos o número de isospin igual a 1. E na base I e Z, esses 3 estados podem se escrever dessa forma que está aqui. Os pions são geralmente produzidos, podem ser produzidos via interações fortes através de reações desse tipo que estão aqui.
Como essas interações são mediadas pelas interações fortes, obviamente o número quântico de isospin deve ser conservado, da mesma forma que a componente Z do isospin. Ou seja, essas interações aqui, que são interações mediadas pelas interações fortes, para além das leis das conservações que nós já conhecemos, que é a conservação do número bariônico, número leptônico, da carga elétrica, também deve respeitar a conservação do número de isospin. Todas essas reações acontecem via interações fortes. Mas, para além do mais, esses pions também podem ser produzidos pelo decaimento de partículas que são chamadas de partículas estranhas. As partículas estranhas são partículas que são produzidas constantemente pela colisão dos raios cósmicos com os núcleos da nossa atmosfera. Então, essa colisão de raios cósmicos com os núcleos da nossa atmosfera gera partículas pesadas, instáveis, e essas partículas pesadas e instáveis geralmente decaem em pions. Tem outros modos de decaimento, mas eu apresento aqui para vocês esses modos de decaimento, já que estamos falando dos pions. Então, os pions podem ser produzidos diretamente pelas interações fortes, por essas reações que mostrei no slide anterior, por essas reações que estão aqui, que também acontecem pela colisão dos raios cósmicos com os núcleos da nossa atmosfera, e eles também podem ser produzidos pelo decaimento dessas partículas estranhas. Essas partículas estranhas são partículas que são produzidas via interações fortes e que geralmente decaem via interações fracas. Elas são divididas em dois grupos, em cáons e em híperons. A característica dos híperons é que os híperons são vários e, consequentemente, eles podem decair em vários, como prótons e nêutrons. E os cáons são mesmos. Sim? São bolsos de spin inteiro, 0, 1. No caso aqui, o spin do cáon é igual a 0, tendo na estranheza igual a 1 e um número bariônico igual a 0. A estranheza é um número quântico também que está associado às interações fortes e também deve ser um número conservado quando a reação é mediada pelas interações fortes. Uma vez esses pions são produzidos, eles são partículas instáveis. Eles são produzidos e existem em estados instáveis. Então, se eles existem em estados instáveis, eles decaem. E a forma que os pions decaem são essas aqui. Esses são os modos de decaimento dos pions carregados. Os principais modos de decaimento. Existem outros canais, mas esses canais aqui são os canais com uma maior taxa. Sim? E o pion zero que decai via emissão de gama-gama. A principal diferença entre esses decaimentos aqui é que o decaimento dos pions carregados acontece via interações fracas e o acontecimento do pion neutro acontece via interações eletromagnéticas. Bem, o sistema nuclear ligado mais simples, já que estamos falando, já falamos de um núcleo atômico. O núcleo atômico está composto de nêutrons e prótons e eles interagem de forma a formarem sistemas quânticos ligados. E o sistema nuclear ligado mais simples de todos é o deutério. O deutério é um núcleo composto de um próton e de um nêutron. Uma vez que dentro desse núcleo temos um único próton, isso significa que o deutério é um núcleo de hidrogênio, acompanhado de um nêutron, né? Esse sistema chamado de deutério, podemos lhe associar um número quântico de isospin, uma vez que ele está composto de partículas que possuem esse grau de liberdade. E dentro do deutério existe um nêutron e um próton. Significa dizer que a soma do isospin de nêutron e próton, ela pode ser ou 1 ou 0, uma vez que a regra de soma de isospin são as mesmas regras de soma de spin. Então, a soma de isospin de duas partículas com isospin 1,5 pode me gerar duas possibilidades, 1 ou 0. E a função de onda total do deutério deve ser o produto tensorial da função de onda espacial, da função de onda de spin e da função de onda de isospin. Dados experimentais mostram que o estado fundamental do deutério possui um momento angular total igual a 0 e
existe em um estado tripleto de spin. Okay? Isso significa que se o momento angular total do deutério é igual a zero, a função de onda espacial é uma função de onda simétrica, e pelo fato de deutério existir em um estado tripleto de spin, a sua função de onda de spin também é uma função simétrica. Mas pelo fato de deutério ser um sistema constituído de férmions, a sua função de onda total deve ser antissimétrica. Isso significa que não resta mais possibilidade para a função de onda do isospin do que ser a função 0, 0 na base e z, que essa aqui é a única função antissimétrica. Vamos fazer algumas observações importantes a respeito do deutério. Como falei, o deutério é um sistema formado por um nêutron e um próton. Acontece que a soma das massas individuais do próton e do nêutron, se você somar a massa de um próton, massa do nêutron, essa soma é maior do que a massa do deutério. Isso acontece para todos os núcleos, que são estados ligados. A soma das massas dos constituintes dos núcleos é maior do que a massa do núcleo em si. Uma característica bem interessante do deutério também é que o deutério é um dos pouquíssimos núcleos ímpar-ímpar estável. Ímpar-ímpar significa que o número de nêutrons é ímpar e o número de prótons é ímpar. Bem, e essa primeira observação que nós fizemos a respeito do deutério me permite definir a energia de ligação. Veja que a energia de ligação está diretamente ligada à ausência de massa, ou aquela massa que é perdida quando o sistema se liga. No caso do deutério, essa energia de ligação é de aproximadamente 2,2 MeV. O que significa isso? Significa que se alguém pretende destruir o núcleo de deutério, ele precisa imprimir, injetar aproximadamente 2,2 MeV para separar o nêutron e o próton desse sistema, ou seja, para que o nêutron e o próton deixem de existir em um sistema ligado. Aqui estamos vendo a tabela de nuclídeos em um plano de número de prótons vezes número de nêutrons. Os pontos pretos representam os isótopos estáveis. As outras cores representam isótopos instáveis. Aqui é interessante ver o seguinte. Aqui é interessante ver que para núcleos leves, o número de nêutrons é aproximadamente igual ao número de prótons para sistemas estáveis, que são esses pontos pretos. Veja que aqui, para núcleos leves, isso é verdade. Mas na medida que você incrementa o número de corpos desse sistema, isso já deixa de ser verdade. Acontece que os sistemas com um número maior de nêutrons são os sistemas estáveis. Quando nós estamos falando de núcleos com um número grande de corpos, a tendência é que os núcleos estáveis possuam um número maior de nêutrons. E aqui as diferentes cores representam diferentes tipos de decaimentos ou diferentes tipos de processos mediante os quais os núcleos tentam atingir a estabilidade nuclear. Okay? Uma vez que eles existem em estados quânticos instáveis, deve existir alguma forma deles transmutar a um sistema quântico, a um estado estável, seja lá via decaimento beta menos, seja via decaimento beta mais, seja via decaimento alfa, como podemos ver aqui, a cor amarela. O decaimento alfa acontece para núcleos pesados, ou a fissão espontânea, podemos ver que acontece para núcleos pesados. A fissão espontânea é quando você tem um núcleo muito grande, muito pesado, e espontaneamente ele se divide em aproximadamente duas partes iguais, em dois núcleos com uma energia de ligação maior do que o núcleo pai, e esses núcleos são emitidos com uma energia cinética, que é a energia Q, da reação. Então, existem diferentes formas dos núcleos atingirem a estabilidade.
E já que estamos falando de formas de atingir a estabilidade, é importante fazer uma definição essa aqui. Essa primeira definição de N de T é a taxa de decaimento. Ou seja, se você tem uma amostra radioativa, essa amostra radioativa tem uma taxa de decaimento, ou seja, uma taxa na qual os núcleos sofrem transmutações para atingir a estabilidade. Isso aqui não é mais do que a solução dessa equação diferencial simples. E nessa solução podemos ver uma grandeza bem interessante, que é a famosa constante de desintegração lambda. Essa constante de desintegração é a probabilidade por unidade de tempo de acontecer um decaimento, uma desintegração. N0 é o número de isótopos presentes inicialmente na amostra. As amostras podem ser amostras naturais, que existem na natureza, ou podem ser amostras preparadas também. Aqui podemos definir duas grandezas muito importantes em física nuclear, que é a famosa meia-vida, que é o tempo necessário para que o número de núcleos inicialmente presentes na amostra decaia pela metade, e a vida média. A vida média é o tempo necessário para que o número de núcleos inicialmente presentes na amostra decaia por um fator de E. Uma vez esses núcleos sofrem algum tipo de atividade nuclear, seja beta, alfa, captura eletrônica, eles atingem estados estáveis. E esses estados estáveis, como eu falei para vocês, cumprem com umas características bem interessantes. Uma delas é, em núcleos leves, como falamos, o número de nêutrons é aproximadamente igual ao número de prótons. Em núcleos pesados, os núcleos estáveis têm um maior número de nêutrons do que prótons. Núcleos com Z par são muito mais numerosos. Ou seja, os núcleos estáveis, aqueles núcleos representados por pontinhos pretos, a grande maioria deles tem um número Z par. E a grande maioria deles tem um número N par. Isso significa que, se o Z e o N par está mais presente nos núcleos estáveis, isso significa que os núcleos estáveis geralmente são núcleos com um número A par, uma vez que a soma de dois números pares é um número par também. E, como falei para vocês, são poucos os núcleos ímpar-ímpar que são estáveis. Entre eles, aqui temos o deutério, aqui está o lítio, né? O berílio e o nitrogênio. São núcleos ímpar-ímpar que são estáveis. Bem, e como é que nós podemos ter uma ideia como é que acontece com esse processo de atividade de um núcleo num sistema quântico, num estado quântico instável, atingir a estabilidade? Como nós podemos formar uma ideia física desse processo? Então, isso é visto através da regra de ouro de Fermi. E, basicamente, a regra de ouro de Fermi diz o seguinte: vamos supor um sistema quântico cuja hamiltoniana H0 independe do tempo. E vamos supor que, para t menor do que zero, o sistema quântico se encontra num autoestado dessa hamiltoniana. Ou seja, temos um sistema quântico cuja hamiltoniana independe do tempo, e temos esse sistema quântico num autoestado da hamiltoniana, num estado UI. Agora, em t igual a zero, o que acontece se em t igual a zero, nós ligamos uma perturbação, ou perturbamos esse sistema? O que vai acontecer? E, bom, matematicamente, isso significa introduzir uma perturbação modulada por esse fator eta. Esse eta seria a intensidade dessa perturbação. O que acontece se ligamos essa perturbação? Aquilo que vai acontecer é o seguinte: se o sistema quântico estava inicialmente num estado UI, existe uma probabilidade diferente de zero do sistema sofrer uma transição para outro estado F. E essa probabilidade é diferente de zero. Isso não acontece para quando o sistema é regido por uma hamiltoniana
que independe do tempo. Ou seja, se você tem um sistema cuja Hamiltoniana é única e exclusivamente H0, e H0 não depende do tempo, se o sistema se encontra num autoestado dessa Hamiltoniana, o sistema permanecerá nesse estado para sempre. Agora, o que estamos falando aqui? Estamos falando que se inicialmente o sistema está na H0, mas em t igual a 0, nós ligamos uma perturbação, ou seja, fazendo com que a Hamiltoniana total agora dependa do tempo, existe uma probabilidade diferente de 0 que o sistema sofra uma transição de I para F. E a evolução desse sistema, ou a evolução temporal da equação da função de onda desse sistema, é regida pela dinâmica da equação de Schrödinger. Se nós resolvemos a equação de Schrödinger usando a teoria de perturbações, nós podemos encontrar esses resultados aqui. Esse CF quadrado, quem seria CF quadrado? CF quadrado é a probabilidade de transição do estado I para o estado F, uma vez que o sistema já foi perturbado. Quem é esse lambda aqui? Lambda é a probabilidade por intervalo de tempo. Veja que esse C aqui é a probabilidade. E o lambda, que é aquele que aparece na equação da taxa de decaimento, é probabilidade por intervalo de tempo. Então, se nós dividimos essa probabilidade pelo tempo em que foi aplicada a perturbação, obtemos a probabilidade por intervalo de tempo de transição do estado I ao estado F. Agora, se ao invés de, ou seja, o sistema se encontra num estado I, e se ao invés de existir um único estado F para o qual o sistema pode evoluir, se ao invés disso nós temos um conjunto contínuo de estados acessíveis ao sistema, então nós precisamos fazer uma soma contínua, e uma soma contínua é uma integral. Então, encontramos o lambda como a probabilidade por intervalo de tempo de transição do estado I para o estado K, para quando há um grande número de estados acessíveis, com energia em torno de EK. Bom, e com isso nós atingimos aqui a famosa regra de ouro de Fermi, quando nós integramos, substituímos esse valor de C aqui, nós encontramos esse resultado aqui. Lambda é a probabilidade por intervalo de tempo de que aconteça uma transição nuclear, de que o sistema evolua de um estado inicial para um estado final. E esse lambda vai ser proporcional a esse H aqui, que é a matriz de transição entre o estado inicial do núcleo filho e o estado final do núcleo, perdão, o estado inicial do núcleo pai e o estado final do núcleo filho, mais as partículas que possam vir ser emitidas também. E o ρ é a densidade de estados acessíveis ao sistema. Então, vejamos aqui especificamente como aplicar essa regra de ouro de Fermi para o caso do decaimento beta simples. Quem seria essa galinha? Essa galinha seria essa matriz que está aqui, que foi aquilo que eu chamei aqui de matriz de transição, ok? Entre um estado inicial I e um estado final F. No caso do decaimento beta simples, o estado inicial I é o estado do núcleo pai, é um estado que vai estar definido por um momento angular J e por uma componente M do momento angular, e os diferentes números quânticos, outros diferentes números quânticos associados a esse estado podem estar sumarizados aqui, agrupados nesse parâmetro eta aqui. E o estado final, como disse para vocês, deve ser o produto da função de onda do núcleo filho ou núcleo residual com as funções de onda dos leptons que são emitidos nesse decaimento beta, né? Esse estado final pode se escrever dessa forma aqui, ou seja, essa aqui seria a função de onda exclusivamente do núcleo filho, o estado do núcleo filho, e esse aqui é o produto dos estados dos leptons emitidos. Esse produto aqui pode se escrever como um único exponencial, e esse único exponencial pode ser expandido em uma série de potências.
É interessante aqui que cada um desses termos da série de potências corresponde a um estado de momento angular total dos leptons emitidos. Esse primeiro termo aqui corresponde a um estado de leptons emitidos com um momento angular total igual a zero. Esse segundo termo aqui corresponde a uma transição ou a uma emissão de leptons com um momento angular total igual a 1, e esse aqui para um momento angular total dos leptons igual a 2, e assim sucessivamente. Mas o que acontece? As energias envolvidas nesse decaimento beta são da ordem dos MeVs. Significa que esse produto K.R que aparece aqui nessa série, ele pode ser escrito dessa forma aqui. O que significa? Significa que, levando em conta que na redondeza do núcleo, o R é do tamanho de um Fermi, significa que cada um desses termos K.R é da ordem de 10 a menos 2, aproximadamente. O que significa? Significa que esse primeiro termo, se nós consideramos esse primeiro termo da ordem 1, esse segundo termo associado a leptons emitidos com um momento angular total igual a 1, é 10 a menos 2 vezes menor do que esse primeiro termo que está aqui. E esse segundo termo aqui é 10 a menos 4 vezes menor do que esse primeiro termo aqui. O que significa? Significa que a emissão de leptons com um momento angular total maior do que zero é menos provável cada vez. Ou seja, a maior probabilidade de emitir leptons no decaimento beta é emitir os leptons em um estado com um momento angular total igual a zero. Okay? As transições para as quais os leptons são emitidos com um momento angular total igual a zero são as chamadas transições permitidas. E as outras transições são chamadas de transições proibidas. Mesmo que elas não sejam proibidas, elas são menos prováveis. E muitas vezes acontece que muitos núcleos, eles única e exclusivamente transmutam via decaimento beta para estados com um momento angular total dos leptons diferente de zero. Sim? Ou seja, são eventos menos prováveis, mas acontecem. Chamam de proibidas, não sei porquê. Essa hamiltoniana, ou esse operador, essa perturbação que está gerando esse decaimento beta, é um operador associado às interações fracas. Eu não falei, mas o decaimento beta, que é a transmutação de um nêutron em um próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron, isso acontece a nível de quarks, acontece via decaimento, pela troca de um W, certo? Ou seja, o decaimento beta está associado às interações fracas. E experimentalmente, sabemos que as interações fracas são do tipo V-A. Ou seja, inicialmente elas foram propostas por Fermi como uma interação corrente-corrente. E posteriormente, com o acúmulo de dados experimentais e com o acúmulo da evolução teórica, chegou-se na conclusão que as interações fracas são do tipo V-A. É por isso que essa é a galinha, que é a perturbação, que está associada às interações fracas, no limite não relativista, tem essa forma que está aqui. É interessante ver algo aqui. Veja que esse primeiro termo aqui, tanto esse primeiro termo aqui, que está associado a uma constante vetorial, a um acoplamento vetorial, perdão, quanto esse aqui, que está associado a um acoplamento axial, eles dependem desses operadores tal mais menos, que são os operadores de escada de isospin. Por que dependem desses operadores de escada de isospin? Porque, seja lá qual for o tipo de decaimento beta, seja via uma transição proibida, permitida, sempre deve existir uma mudança na componente Z do isospin do núcleo. Por quê? Porque você está mudando um nêutron em um próton, ou um próton em um nêutron.
E o nêutron e o próton têm componentes Z do isospin diferentes. Então, esse operador tal mais tal menos é o gerador dessa mudança de isospin. Agora, essa componente axial, para além desses operadores tal, aqui tem um operador sigma, que é o operador de spin. Significa que esse termo aqui pode gerar, para além da mudança da componente Z do isospin, pode gerar uma mudança na componente Z do spin também. Ok? Então, finalmente, aqui eu vou mostrar explicitamente a forma do elemento de matriz HFI para as transições permitidas. Fica dessa forma que está aqui, que são essas duas contribuições, a contribuição vectorial e a componente e a distribuição axial. ISM aqui vai ser o elemento de matriz de Fermi, onde só existe mudança da componente Z do isospin e as transições tipo Gamow-Teller, que para além das mudanças na componente Z do isospin, também podem existir mudanças na componente Z do spin. Do ponto de vista do spin, esses leptons podem ser emitidos em dois estados, seja em estado singleto ou seja em estado tripleto. Quando os leptons são emitidos no estado singleto, estamos falando de transições tipo Fermi. E quando os leptons são emitidos em estado tripleto, estamos falando de transições de Gamow-Teller. Essas condições aqui são para respeitar a lei de conservação do momento angular total. Okay? E aqui um exemplo. Como eu falei para vocês logo no início, o nêutron pode decair via decaimento beta, seja nêutrons livres ou seja nêutrons ligados. Aqui podemos ver o seguinte, o nêutron ele pode ser emitido, ele pode sofrer decaimento beta via transições tipo Fermi, okay? Onde a componente Z do spin não é mudada, a componente Z do isospin é mudada porque o nêutron está sendo transformado num próton, mas a componente Z do spin não está sendo mudada. Okay? E nesse caso aqui, podemos ver que os leptons estão sendo emitidos em um estado singleto do spin. E o nêutron também pode sofrer uma transição beta via transições Gamow-Teller, quando o nêutron se transforma num próton com mudança da componente C, com mudança da componente Z do spin. E os leptons são emitidos em um estado tripleto de spin. O nêutron decai, 82% das vezes decai via Gamow-Teller e 18% das vezes decai via transições tipo Fermi. Bem, e agora, para podermos falar especificamente do duplo decaimento beta-neutrinos, precisamos falar antes do modelo de gota líquida. Por quê? Porque o modelo de gota líquida tem como objetivo criar uma fórmula semi-empírica para a energia de ligação dos núcleos com uma maior ou igual a 30, aproximadamente. Então, esse modelo de gota líquida se baseia num princípio fundamental que diz que as forças nucleares se saturam também. A energia de ligação para esses núcleos com uma maior ou igual a 30 terá várias contribuições. E a primeira contribuição é a principal contribuição. Então, como essa aqui é a principal contribuição, vamos supor o seguinte, vamos supor que não existem essas correções aqui a essa primeira contribuição. Então, se esses termos aqui são iguais a zero, então se nós passamos o A a dividir aqui, teremos B dividido em A igual a AV, que é uma constante. É isso que nós podemos ver para os núcleos com um A maior ou igual a 30. Núcleos com um número de massa maior ou igual a 30 cumprem com essa característica que a energia de ligação por núcleo é aproximadamente constante. Vocês podem ver aqui. Isso não acontece para núcleos com um número de massa pequeno. O número B sobre A não é aproximadamente constante para esses núcleos. Mas para os núcleos com um A maior ou igual a 30, isso é verdade. E essa aqui vai ser a principal contribuição para a energia de ligação dos núcleos. Temos que fazer várias correções, cada uma delas tem um significado. Eu vou falar assim bem por cima.
Essa primeira correção é uma correção que se chama correção de superfície, que é o seguinte: você tem um núcleo e você está supondo que o núcleo está recheado ou habitado por núcleos, por nêutrons e por prótons, e cada um deles está se ligando com seu vizinho, ok? Cada um deles está interagindo com seus vizinhos. Mas os núcleos que se encontram na superfície do núcleo, eles interagem unilateralmente. Eles não têm um vizinho para interagir, porque o núcleo acaba. Esse aqui seria o primeiro termo de correção. Outro termo de correção é devido à repulsão coulombiana entre prótons. Outro termo aqui é devido a que o número de nêutrons seja diferente do número de prótons. E, finalmente, essa última correção aqui que é bem importante. Essa correção é bem importante. Veja que é uma contribuição positiva. Bom, pode ser positiva para que caso? Pode ser positiva para quando o número Z e o número N são números pares. Ok? Essa contribuição para quando Z e N são números pares vai ser uma contribuição positiva igual a delta, sendo delta igual a esse valor que está aqui. Podemos ver aqui também por essa formulinha que para quando um dos números é ímpar e o outro é par, que são os famosos núcleos ímpar, essa contribuição vai ser igual a zero. E vemos também que, para o caso que o núcleo seja um núcleo ímpar-ímpar, vai ser uma contribuição negativa, ok? São núcleos que são menos ligados. Aqui a contribuição é positiva para os núcleos par-par, por quê? Porque são núcleos que são mais ligados. E aqui é negativa porque os núcleos ímpar-ímpar são núcleos menos ligados. Mas é importante perceber uma coisa aqui, que para esses dois casos extremos, núcleos par-par e núcleos ímpar-ímpar, o número de massa vai ser par, porque a soma de dois números pares é um número par. E a soma de dois números ímpares é um número par também. Então, no caso que nós trabalhemos com núcleos com um número de massa par, teremos duas opções, para o caso par-par e para o caso ímpar-ímpar. Bem, e lembrando que existe uma relação entre a massa dos constituintes dos núcleos e a massa do núcleo com a energia de ligação, nós podemos, substituindo, nós encontramos que a massa atômica de um elemento químico é igual a esse valor que está aqui, e esse valor aqui tem a ver com a energia de ligação, a qual nós encontramos uma expressão semi-empírica. Esta nos permite definir algo que o pessoal de física nuclear chama de excesso de massa, que não é mais do que uma medida da energia de ligação do núcleo. Então, é um valor negativo, né? Então, enquanto mais negativo, significa que o núcleo é mais ligado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as famosas parábolas de massa, né? Veja que no caso que trabalhemos com núcleos com um número de massa ímpar, né? Nesse caso, nós teremos unicamente uma parábola, ok? E esses isótopos com um número de massa ímpar, esses isótopos com um número de massa ímpar, correspondem aos núcleos ímpar, aquilo que eu chamei aqui de núcleos ímpar, ou seja, são núcleos que têm um número Z par e um número N ímpar, ou vice-versa. Ok? Pronto. E essa aqui é uma figura aqui, na verdade, estou fazendo uma figura, uma gráfica desse delta, desse excesso de massa como uma função do Z com um afixo. Ou seja, todos os isótopos que aparecem nessa figura aqui são isótopos com o mesmo número de massa, mas com diferente Z. Nós percebemos aqui que esses isótopos aqui, por exemplo, esse isótopo aqui, esse IN, ele pode sofrer uma transição para o SN via decaimento beta menos, da mesma forma que o césio pode decair para o xênon, decaindo em beta mais. Por quê? Porque o xênon é o núcleo mais leve e o núcleo mais ligado. É por isso que o césio pode decair no xênon. Okay? Agora, no caso que A seja par, existem duas possibilidades. Nós temos duas parábolas de massa. A parábola de massa
para quando temos núcleos par-par e para quando temos núcleos ímpar-ímpar, né? Os núcleos par-par tinham uma contribuição positiva para a energia da ligação. Significa que são núcleos mais ligados, que são representados aqui por núcleos que estão dentro de pontos dessa parábola vermelha. E os núcleos ímpar-ímpar são núcleos que estão dentro dessa parábola azul, ok? Então, aqui podemos ver, por exemplo, que esse elemento aqui, ele pode sofrer um decaimento beta menos simples. Por quê? Porque ele tem um isótopo mais leve, mais estável, e ele pode decair via beta menos. A mesma coisa acontece para este elemento também, ele pode decair aqui via beta menos, porque ele tem um vizinho com um número Z maior do que o número Z dele, que tem uma menor massa e uma maior energia de ligação. Mas, pela sua vez, esse elemento aqui, que é o estanho, se não estou mal, ele não pode decair nesse elemento aqui, que é o antimônio. Por quê? Porque o antimônio é um elemento com uma energia de ligação menor e é mais pesado. Então, esse elemento aqui está proibido de decair via beta menos. Resta a única possibilidade para esse elemento aqui é um decaimento duplo beta para o elemento estável, telúrio. E a mesma coisa acontece aqui para o xenon. Para o xenon só pode sofrer um decaimento beta duplo, ele não pode decair no iodo aqui, via decaimento beta mais simples. Ele precisa decair, a única forma dele decair é via decaimento beta mais. E aqui podemos falar de algo muito importante. A única forma para que exista o decaimento duplo beta é para quando o decaimento beta simples é proibido energeticamente, que é o que acontece para esse isótopo aqui e para esse isótopo de xenônio. Aqui eu apresento também para o caso dos isóbaros com A igual a 136. A mesma coisa acontece. O xênon ele está proibido de decair no césio, via decaimento beta menos. Ele precisa decair aqui no bário, via decaimento beta mais. Ou seja, o xenônio ele não pode decair via beta menos. Ele precisa, o 136. Ele precisa decair via decaimento duplo decaimento beta, certo? Seja com a emissão de 2 antineutrinos ou seja sem a emissão de neutrinos. E a mesma coisa acontece para o 134. Ele também está proibido de decair aqui no césio. Então, a única forma que ele tem é decair aqui no bário, ok? Então, resumindo, os núcleos que têm proibido energeticamente o decaimento beta simples, eles procuram uma forma de atingir a estabilidade. E essa forma de atingir a estabilidade é transmutando para um núcleo com um número atômico com um Z diferente por 2 unidades, seja decaimento beta menos ou seja decaimento beta mais. Então, quando o decaimento beta simples é proibido energeticamente, o elemento químico pode transmutar via decaimento duplo beta. Aqui eu apresento os valores de Q para esses diferentes modos de decaimento. Esses valores de Q são simples de encontrar e esses valores Q representam a energia cinética dos produtos, ok? Por exemplo, para o beta menos, beta menos significa que a energia cinética estará distribuída entre essas 4 partículas ou essas 2 partículas, dependendo, né, se é um decaimento com neutrinos ou sem neutrinos. Então, o valor do Q representa a energia cinética dos produtos. E esse aqui é uma tabelinha mostrando os diferentes valores de Q para os diferentes processos de duplo decaimento beta. Bem, e finalmente, vamos falar um pouquinho a respeito, vamos focar um pouquinho mais a respeito do duplo decaimento beta sem neutrinos. Por quê? Porque o duplo decaimento beta sem neutrinos é um processo muito interessante. Esse processo duplo decaimento beta sem neutrinos,
é um processo que está intimamente relacionado a diferentes aspectos da física teórica, ok? É um processo que obrigatoriamente viola o número leptônico, ok? Se é um processo que obrigatoriamente viola o número leptônico, ele tem que se encaixar dentro de um modelo teórico, além do modelo padrão, porque o modelo padrão dentro do modelo padrão, o número leptônico é uma simetria acidental, ok? Se descoberto, se medido esse duplo decaimento beta, nós também teremos informações a respeito da massa e da natureza dos neutrinos. Porque se esse decaimento aqui é medido, nós teremos certeza que os neutrinos são partículas de Majorana, okay? Que são partículas de Majorana pesadas não, com massa, com uma massa diferente de zero. Também, se medido esse processo aqui, também nós teremos ideia, teremos luz, poderemos visualizar se existem correntes de mão direita. Lembre-se que eu falei para vocês que as interações fracas, elas são essencialmente V-A. Mas, se esse processo beta menos, se neutrinos for medido, existe uma probabilidade muito grande que esse processo tenha contribuições por corrente de mão direita, ok? Também ele trará informações a respeito de setores estendidos de Higgs, porque existem setores estendidos de Higgs, como quando você implementa no modelo padrão um novo tripleto de escalares. Esse tripleto de escalares também pode gerar um diagrama de Feynman, dito de outra forma, pode gerar uma contribuição para esse processo. Então, ele poderia trazer informações da existência ou não desses setores estendidos de Higgs também. Também traria informação a respeito dos famosos neutrinos estéreis. Por quê? Porque os neutrinos estéreis, se eles existem, eles se misturam de uma forma determinada com os neutrinos ativos. E ao se misturarem de uma forma determinada com os neutrinos ativos, eles podem mediar alguns processos também que que geram esse decaimento beta duplos e neutrinos. Todos estes aspectos são física além do modelo padrão e são temas de interesse, são temas muito importantes para a física teórica, são temas que ainda precisam de explicação. Ainda não sabemos se verdadeiramente existem setores estendidos de Higgs, ainda não sabemos a respeito se o neutrino é verdadeiramente uma partícula de Majorana ou não, etc. Bem, e para além de toda essa informação teórica que nós podemos extrair do duplo decaimento betas e neutrinos, também esse processo é um desafio experimental muito grande, não só do ponto de vista econômico, que os experimentos para detectar o duplo decaimento beta são experimentos muito caros, mas também é um desafio para a engenharia, é um desafio para a humanidade gerar esse tipo de experimentos. E esses experimentos procuram o quê? Procuram as condições ideais para poder montar um experimento e esperar pela detecção desse decaimento, né? Algumas das coisas que têm que ser levadas em conta num experimento de duplo decaimento beta é qual é o tipo, ou qual é o isótopo, qual é o tipo de elemento químico, qual é o isótopo que será utilizado para fazer o experimento. E para sabermos, ou para termos uma ideia qual é um bom elemento químico, nós precisamos falar a respeito da abundância natural desse elemento químico. Por exemplo, existem muitos experimentos, como o experimento EXO, por exemplo, que ele trabalha com o isótopo do xênon. O xênon é um elemento químico que deve ser procurado no ar. Então, você, de alguma forma, recolhe ar, uma amostra do ar. Desse ar, você precisa extrair o nitrogênio, que está numa porcentagem muito grande. Depois, precisa extrair o oxigênio, que está numa porcentagem grande também. Você utiliza o nitrogênio para algumas coisas, o oxigênio para outras, por exemplo, para aplicações médicas, para hospitais, etc. E
Nessa amostra de ar também existem elementos em umas proporções muito pequenas, como gases nobres, por exemplo, o criptônio, por exemplo, e o xenônio. Então, extrair esse xenônio do ar é um processo bastante dispendioso, ok? E uma vez você extrai o xenônio, vamos supor, você armazena ele em um recipiente, mas acontece o seguinte, como vimos lá pelas parábolas de massa, os isótopos de xenônio que sofrem o duplo decaimento beta são esses dois que estão aqui, okay? O 134 e o 136. E acontece que o 136 tem uma abundância natural de aproximadamente 10%. Ou seja, para além do processo de você extrair o xenônio do ar, você tem que passar pelo processo do enriquecimento, que é isso, né? Dentro desse xenônio que você extrai do ar, existem diferentes isótopos do xenônio, 124, 126, 128, 130, 34 e 36. Mas aqueles que você tem interesse para esse experimento aqui são os 134 e os 136. E você precisa de algum método experimental para enriquecer, ou seja, para extrair esses dois isótopos, principalmente o 136, que é o mais abundante. Por exemplo, o EXO trabalhou com uma abundância de 80% de 136 e 20% de 134. Assim, a grosso modo, logicamente, que existem em pequeníssimas proporções os outros isótopos do xenônio. E você precisa também avaliar que esse isótopo que você vai usar para o experimento, ele tem um valor de Q grande, de forma tal que as partículas emitidas no processo, elas deem um sinal claro e específico e livre de background. Okay? Se você utiliza, existem vários isótopos que podem decair via zero neutrino, beta menos, beta menos. Mas vários deles têm um Q muito baixo. E esse Q muito baixo faz com que seja difícil distinguir o sinal do decaimento do sinal de radioatividade natural, por exemplo. Outro elemento que é usado aqui nos experimentos de duplo decaimento beta é o germânio 76. O EXO e o Kam-Lanzen utilizam o xenônio. E esse experimento aqui, o Heidelberg e Moscou, utiliza o germânio. Existem outros experimentos que utilizam o telúrio, etc. Mas, basicamente, as pessoas que fazem esses experimentos precisam ter dinheiro, engenharia e fazer essa análise aqui. Estudar equacionar esses aspectos aqui para poder fazer o experimento. Finalmente, já para terminar, eu vou falar do modelo left-right. O modelo left-right é um modelo bem interessante. Por quê? Porque ele gera diferentes contribuições para o duplo decaimento beta. Estamos falando já do ponto de vista teórico, né? O modelo left-right, ele gera diferentes contribuições para esse processo, para o zero neutrino beta menos, beta menos. Em que consiste esse modelo left-right, basicamente? Esse modelo consiste em você expandir a simetria de gauge SU2L para SU2L, SU2R. Okay? Quando você expande essa simetria dessa forma, você obrigatoriamente tem que incrementar o conteúdo de matéria do modelo. Então, aqueles dubletos de leptons, de neutrino, lepton de mão esquerda, agora tem que ser incrementado os dubletos de mão direita, neutrino, lepton, R. Então, nesse modelo, você está introduzindo o neutrino de mão direita, certo? E quando você introduz, e também os dubletos dos quarks também têm que ser incrementados. O D e L tem que ter seu parceiro U, D, R também. E para além do mais, você deve incrementar seu conteúdo escalar para acoplar esses campos fermiônicos. Okay? E isso significa introduzir tripletos left e tripletos right. Tudo isso são os ingredientes para você fazer ou implementar naturalmente dentro desse modelo o cisotipo 1, o cisotipo 2 ou o cisotipo 1 mais o cisotipo 2. E
a estrutura de gauge desse modelo é tal que você, para além das correntes left, você também tem as correntes right, perdão. E essas correntes right, também contribuem para esse processo acontecer, né? O principal mecanismo para que esse processo aconteça é o famoso mecanismo estándar, que acontece só através de corrente de mão esquerda, ok? Nesse processo, podemos ver que aquilo que acontece interessante é o seguinte: aqui nesse ponto é emitido um antineutrino, e esse antineutrino, logicamente, é uma partícula de mão direita que se transforma num neutrino de mão esquerda, ou seja, existe um flip de trivialidade e existe um flip de identidade, por dizer de alguma forma. O neutrino se transforma num antineutrino. E isso só pode acontecer se o neutrino é uma partícula de Majorana, ok? Então, você pode calcular o gama desse processo, desse diagrama aqui, e esse gama vai ser a meia-vida a -1, e essa, como vimos lá para o caso do decaimento beta simples, isso vai ser proporcional à matriz de transição. Aqui, no caso, vai ser proporcional a esse fator G, e esse fator G está associado ao espaço de fase. Comparando com o decaimento beta simples, seria como aos estados acessíveis aos quais o núcleo residual e os leptons que foram emitidos podem chegar, podem ocupar. E esse parâmetro aqui, que é um parâmetro exclusivo de física de partículas. E esse parâmetro aqui é a famosa massa efetiva. E aqui é interessante uma coisa: essa massa efetiva é escrita dessa forma, depende do quadrado dos elementos de matriz dessa matriz U, que é a matriz de Pontecorvo, a PNMS. Então, se esse mecanismo for medido, uma vez que ele depende desse M aqui, nós teremos informação bem importante e bem interessante a respeito da fase de Majorana. Okay? Então, se esse experimento, se esse decaimento for medido, nós teremos acesso à informação a respeito das fases. Que não todos os experimentos de física da neutrino dependem das fases. Esse experimento depende das fases. Okay? E esse M aqui, que é a matriz, essa matriz de transição, ela também vai ter a sua componente de Fermi e a sua componente de Gamow-Teller. E aqui eu queria mostrar algo bem interessante, que veja só, da mesma forma que no decaimento beta simples, a transição de Fermi depende única e exclusivamente dos operadores tau, que são os operadores escada, os operadores que estão mudando a componente Z do isospin, dos núcleons. E aqui, como é um decaimento beta duplo, na verdade o núcleo está transmutando 2 nêutrons em 2 prótons. Então, nós precisamos que o núcleo N, ou seja, o nêutron N, transmute em um próton e o nêutron M transmuta em um próton e de lá seja emitido 2 elétrons e com neutrinos ou não. E aqui a transição de Gamow-Teller, veja que da mesma forma que no decaimento beta simples, ela deve depender dos operadores escada de isospin, porque estamos obrigados a mudar a componente Z do isospin, mas também depende dos operadores de spin, porque os operadores de spin podem gerar uma mudança na componente Z desses núcleos. Okay? O modelo left-right também ele introduz, como eu disse para vocês, ele introduz novos diagramas, novas contribuições. Veja que, aquilo que eu disse para vocês, a estrutura de gauge desse modelo permite com que existam correntes de mão direita, tanto hadrônicas quanto leptônicas aqui. Aqui leptons, R, se comunicando com um WR, e aqui os quarks também. Ou seja, dentro desse modelo, a estrutura de gauge me permite ter corrente de mão direita. Sim? E podemos ter essas contribuições aqui. Então, veja que aqui aparecem os famosos neutrinos estéreis. Mas esses neutrinos estéreis foram gerados
ou a massa deles, foi gerada através de mecanismos seesaw. Se eles foram gerados através de mecanismos seesaw, significa que, de alguma forma, esses neutrinos aqui estão ligados ou conectados com os neutrinos ativos. Ou seja, esses neutrinos se misturam com os neutrinos ativos. Mesmo que essa mistura seja pequena ou não, dependendo de como você implementa o modelo, eles estão misturados com os neutrinos ativos. Então, se por acaso o duplo decaimento beta for detectado, esses diagramas aqui podem gerar contribuições importantes e nós poderemos ter informações a respeito da massa desse WR, por exemplo, e da mistura desses neutrinos ativos com esses neutrinos pesados aqui. Okay? Então, como disse, né, essas contribuições lambda e beta podem dar luz a respeito desses tópicos que estão aqui. As matrizes de mistura dos neutrinos leves com os neutrinos ativos, da escala de simetria, da escala de quebra de simetria left-right, de fase de Majorana. E muito importante também, o ponto mais complicado para estudar o duplo decaimento beta são os elementos de matrizes nucleares. Ou seja, existe uma incerteza muito grande nos elementos de matrizes nucleares. Então, se esse experimento for medido e se as correntes, ou se os parâmetros lambda e eta contribuem de forma importante para esse decaimento, nós podemos extrair muita informação que serve para a física nuclear, para saber como é que esses núcleos lá dentro do núcleo estão interagindo para transmutar dessa forma esquisita. Ok? Bem, pessoal, e finalmente umas perspectivas que se tem nessa área. As perspectivas são que nos próximos anos exista um avanço interessante no cálculo dos nuclear matrix elements. Isso aqui é algo que o pessoal da área espera faz muito tempo, mas os avanços são muito lentos, porque é um problema muito complicado, são poucas as pessoas que têm o conhecimento e a capacidade de trabalhar nessa área de nuclear matrix elements. É algo muito complicado e precisa ser de gente jovem, pessoas com vontade de fazer física, de entregar a vida pela causa e para trabalhar nisso. Então, tem gente que se vocês querem trabalhar nessa área aqui de cálculo de nuclear matrix elements, sejam bem-vindos, que vai ter gente que aceite vocês, com certeza. Também temos a perspectiva de que nos aceleradores de partículas seja gerada muita informação a respeito de neutrinos estéreis, uma vez que estamos atingindo energias grandes e luminosidade muito grande nos aceleradores, existe a probabilidade que esses neutrinos estéreis sejam produzidos, por exemplo, no LHC. Então, se esses neutrinos são produzidos no LHC, por exemplo, nós teremos informação a respeito das matrizes de mistura desses neutrinos com os neutrinos ativos e podemos substituir lá nos diagramas lambda e no diagrama zeta e saber se são compatíveis os dois experimentos. Okay? Também a expectativa é que sejam feitos vários updates para vários experimentos. Por exemplo, o experimento EXO, neste momento, está parado, porque a expectativa é que se passe de um experimento de 200 kg de xenônio para 5 toneladas. 5 toneladas de xenônio enriquecido é muito caro, precisa de muito tempo, precisa de muitos projetos e precisa de procura de verba. É isso que está acontecendo neste momento com o pessoal do experimento EXO, e o próximo experimento seria a próxima geração do EXO, e o experimento se chama NEXO. E, enfim, esse processo aqui do duplo decaimento beta, sem neutrinos, ou até mesmo com neutrinos, é uma terra fértil para a geração de modelos além do modelo padrão. Então, eu espero que essa apresentação tenha sido interessante para vocês, que motive vocês a aprender física nuclear. Física nuclear não é uma área parada, é uma área muito ativa e que tem uma conexão muito grande com física de partículas. Talvez o duplo decaimento beta sem neutrinos seja uma das áreas que
que juntem mais de perto essas áreas de conhecimento, a física nuclear e a física de partículas. Então, pessoal, eu fico muito grato pela atenção que vocês possam ter dado para essa apresentação. E se alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser entrar em contato, ou se alguém quiser fazer uma pós-graduação conosco, sejam bem-vindos. E nós estamos trabalhando precisamente nesses modelos, neste instante. Estamos fazendo alguns trabalhos ligados às expectativas dos experimentos, quais deveriam ser as condições ideais dos experimentos para que seja mais provável, mais possível encontrar ou detectar esses decaimentos esquisitos, raros. Então, pessoal, muito obrigado e espero que possam participar de todas as apresentações da escola, e é uma honra mesmo poder ter feito esta apresentação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau. Oi, pessoal. Para finalizar, eu gostaria de fazer 2 comentários a respeito da apresentação. São a respeito de 2 erros que eu percebi que cometi na hora de apresentar. O primeiro erro é quando eu falo a respeito dos núcleons, como uma única partícula com 2 estados de carga diferentes. O próton com um estado de carga positivo e o nêutron, eu falei, com um estado de carga negativo, que obviamente não tem um estado de carga negativo, pois o nêutron é uma partícula eletricamente neutra. E também, quando estava falando das parábolas de massa, eu falei que o xênon 136 poderia decair no bário via decaimento beta+, o qual não é verdade, né? Mesmo que na sequência eu fale que ele decai via duplo decaimento beta-, eu queria corrigir. E para finalizar, queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer todo mundo pela atenção que todo mundo pode ter dado a esta apresentação e convidar vocês para continuar, para participar de todas as apresentações, e espero que a gente possa se encontrar em algum evento real ou em outro evento virtual. E muito obrigado pela sua atenção. Até logo.